Você já parou para pensar qual tem sido a sua fonte de motivação? Esse é o estudo de número 1163 aqui do canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Que o Senhor Jesus ele te abençoe e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Motivação é incentivo, encorajamento, é um estímulo, mas também é ânimo, é causa, entre outros significados. Vamos ao nosso tema, motivados pela fé. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 18, verso 2, que diz: O Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. A motivação de Davi era a fé plena dele no Senhor. A Bíblia é a nossa fonte de esperança, de fé e de motivação. Qual tem sido a sua fonte de motivação? Já parou para pensar? Davi, ele estava fugindo do rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo, e ele foi morar numa cidade filisteia chamada Ziclag, juntamente com 600 homens e os familiares de cada um, ou seja, mulheres e filhos. Quando ele foi dispensado pelos príncipes dos filisteus, que ele estava indo com eles para pelejarem contra o exército de Israel, quando eles voltaram e chegaram em Ziclag, viram Ziclag incendiada. Os amalequitas tinham invadido Ziclag e levado cativa as mulheres e os filhos. 1 Samuel, capítulo 30, verso 2, diz assim: tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Imagino que Deus não permitiu os amalequitas matarem ninguém, mas assim que Davi e seus homens viram a cidade queimada, eles ficaram angustiados e eles choraram. 1 Samuel capítulo 30, verso 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Eles estavam angustiados, eles ficaram tristes e choraram até não terem mais forças, até esgotarem as suas lágrimas, como nos mostra outras versões. E os homens de Davi ficaram revoltados, eles culparam a Davi e quiseram apedrejá-lo. Era um cenário de profundo sofrimento, tanto para Davi como para os seus homens. Nós vamos ver a atitude de Davi. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Davi foi motivado pela fé a buscar a presença de Deus, a buscar ânimo, coragem e fortalecimento no Senhor, e ele encontrou. Davi, através da motivação dele, que era a fé, foi buscar refúgio em Deus, como nos ensina o nosso texto base. Vamos ver essa versão na Bíblia, a mensagem. Salmo 18, verso 1 e o verso 2. Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que habito, o cavaleiro que me resgata, meu Deus, o alto rochedo para onde corro, a fim de salvar a vida. Ali me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo de granito, diante das aflições, das angústias, do sofrimento.
momentos, a motivação de Davi para continuar batalhando era a fé dele colocada no Senhor. E Davi buscou orientação do Senhor e obteve resposta para lutar pela sua família e pelo povo que tinha sido sequestrado. 1 Samuel capítulo 30, verso 8, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Nosso Deus é misericordioso, Ele está conosco nas nossas batalhas, Ele ouve e responde às nossas orações, Ele nos orienta e Ele nos conduz para a vitória. Davi obedeceu em tudo as orientações do Senhor e foi para a batalha, mas ele foi conduzido por Deus. Ele encontrou o exército amalequita e os venceu. 1 Samuel capítulo 30, verso 17 ao verso 19 diz: Davi os atacou de surpresa e os massacrou. Desde a alvorada até a tarde do dia seguinte, ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram, montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi recuperou tudo que o inimigo tinha levado e ainda levou os despojos deles, pois a verdadeira fonte de motivação para Davi era a fé, a confiança dele plenamente colocada no Deus vivo e poderoso. Salmo 27, verso 14 diz assim: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Precisamos em todos os momentos sermos motivados pela fé no Senhor, assim como fez Davi. Vamos lembrar de Noé. Noé foi motivado pela fé para construir uma grande arca, e em obediência à palavra do Senhor, ele realizou a construção. Gênesis capítulo 6, verso 13 e verso 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. O mundo estava imerso na violência, na imoralidade e na corrupção, mas Deus achou em Noé fé, integridade e justiça, e Deus se agradou dele. Deus o orientou sobre o dilúvio, como poderia ser salvo com a sua família. Deus demonstrou a Noé graça e misericórdia. Noé, movido pela fé, ele obedeceu em todas as orientações do nosso Deus. Gênesis capítulo 6, verso 22 diz assim: Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Imagina, Noé foi movido pela fé e ele ignorou os insultos, as zombarias, ele ignorou tudo que era contrário à ordem que Deus tinha dado a ele. E é interessante a gente pensar, Noé perseverou, ele não desistiu. Segundo os estudiosos da Bíblia, demorou cerca de 120 anos para a arca ser construída, mas ele, movido pela fé, perseverou e foi salvo com a família da destruição. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé,
ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Que possamos em todo o tempo sermos motivados pela fé na palavra do Senhor, sermos obedientes e ignorarmos ofensas, chacotas, zombarias daquelas pessoas que não servem e não temem ao nosso Deus. Podemos nos lembrar também de Zaqueu. Zaqueu foi movido pela fé. Ele se esforçou para ver a Jesus. Lucas capítulo 19, verso 4. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, ele não era amado pelo seu povo, não, pelo fato dele ser cobrador de impostos, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele se esforçou. Devido à baixa estatura dele, ele foi determinado, ele correu e ele superou a multidão, superou a dificuldade da estatura dele, porque ele subiu numa figueira para ver a Jesus. A atitude dele agradou ao nosso Senhor. Lucas capítulo 19, verso 5 e verso 6. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. A fé motivadora de Zaqueu o levou para buscar a Jesus. Ele queria conhecer a Jesus e ele venceu a multidão, venceu também a censura. Vamos ver Lucas capítulo 19, verso 7 e verso 8. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu recebeu a salvação, ele foi transformado por Jesus, aleluias. E para terminar esse estudo, eu quero falar sobre o cego Bartimeu, porque ele é o exemplo de um homem que foi motivado pela fé. Ele recebeu um grande milagre. Ele estava sentado à beira da estrada quando Jesus estava passando. Marcos capítulo 10, verso 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Era um dia comum como os outros, mas quando ele ouviu o barulho de uma grande multidão, ele quis saber o que estava acontecendo. Quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele, movido pela fé no Filho do Deus vivo, começou a gritar. Marcos capítulo 10, verso 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi repreendido pelo povo, mas ele não se deixou abalar, não se acovardou, e movido pela fé, sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto. Marcos capítulo 10, verso 48, muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao invés dele se calar, dele ceder à pressão, ele fez ao contrário. Ele clamou mais, ele reconheceu o poder de Jesus. E a Bíblia nos ensina que quem clama é ouvido pelo nosso Senhor. E Jesus mandou chamá-lo. Ele imediatamente foi ao encontro de Jesus. Marcos capítulo 10, verso 50, jogando sua capa para o lado, deu um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Imagina a alegria de Bartimeu, movido pela fé.
fé. Ele jogou a capa fora. Ele creu que receberia seu milagre e assim aconteceu. Quando ele chegou diante de Jesus, ele pediu para ser curado da cegueira. E vamos ver Marcos capítulo 10, versos 51 e verso 52. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Zaqueu foi abençoado com a restauração da visão, mas principalmente com o mais importante, que foi a salvação. A salvação é o mais importante do que qualquer outra bênção. Eu vou começar a concluir. Nós precisamos agir movidos pela nossa fé, pois assim nós conseguiremos prosseguir no caminho que conduz à salvação eterna. Nós não podemos nos paralisar diante das dificuldades, das barreiras, dos impedimentos e muito menos diante das aflições e dos sofrimentos. Mas nós devemos sim, movidos pela fé, buscarmos a presença do nosso Deus, nos fortalecer nele e seremos com certeza ajudados nos tempos oportunos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.